Mas eu convido você, se você não entregou ainda a sua vida para Jesus, hoje é tempo de você fazer isso. Quem sabe Deus está falando ao seu coração que você precisa de uma mudança. Você tem vivido dias de trevas aí, você tem experimentado o agir do inimigo na sua vida, em todas as áreas da sua vida. Satanás tem dominado você, os seus pensamentos, as suas palavras. Ele tem destruído os seus sonhos. Hoje o Senhor quer que você entregue a sua vida a Ele. Se você quiser entregar a sua vida a Cristo, coloque aqui o seu nome e diga, coloque o seu primeiro nome e escreva, eu entrego a minha vida a Jesus. E alguns dos irmãos que estão assistindo a essa mensagem vão orar por você. Algumas pessoas que estão assistindo a essa transmissão, né? Pessoas que eu considero ovelhas, né? Que me acompanham aqui nas redes sociais, que acompanham os meus cultos aqui nas redes sociais. Essas pessoas que já têm essa compreensão vão orar por você, para que os seus passos sejam firmados, para que o Espírito Santo encha o seu coração e você possa experimentar desse novo nascimento aqui, ao qual Jesus menciona na palavra. Permaneça até o final. A mensagem já vai continuar. Antes, eu preciso te dar um recado. Se você quer que esse canal e essas palavras continuem existindo todos os dias e chegue em mais vidas que precisam ouvi-las, nos ajude deixando o seu like. Clique nesse botão aqui de joinha que está abaixo do vídeo. Deixe também um comentário, um pedido de oração, tudo isso nos ajuda. Você também pode compartilhar esse conteúdo com as pessoas que você deseja abençoar. Para aqueles que querem e podem fazer mais, se torne membro da família Minuto com Deus. Seja um daqueles que ajudam o nosso ministério a se manter de pé, além de ganhar conteúdos exclusivos. Você fez tudo isso? Deus te abençoe poderosamente. Siga com a mensagem e ouça até o final. Deus vai falar com você. Irmãos, e esse novo nascimento que é mencionado aqui por Jesus não é um passe de mágica, não é uma coisa que é recebida pela imposição de mãos. Eu entendo, como eu sempre digo aqui, com a minha despretensiosa teologia, eu entendo que o novo nascimento é algo que nós experimentamos de uma maneira, como é que eu vou dizer? Durante o desenvolvimento da nossa vida espiritual. Nós nascemos de novo, não de uma vez, sabe? É uma experiência que nós vamos adquirindo com Deus, à medida ou na medida, os professores de português aí me corrijam, à medida em que caminhamos com Ele. Eu não posso dizer que uma pessoa levantou a mão lá na igreja, aceitou a Jesus e a partir daquele momento a pessoa se transformou assim, da água para o vinho. Isso pode até acontecer. Pode ser que isso aconteceu com você. Eu não sei, talvez essa seja a sua experiência, o seu testemunho. Mas o que eu vejo nessa minha caminhada com Cristo, durante esses 26 anos em que eu tenho servido a Deus, junto com a minha família, na igreja, nessas décadas em que eu servi a Deus e que eu sirvo a Deus, o que eu percebo é que o novo nascimento
é algo que vai se desenvolvendo em nós. É algo que nós vamos experimentando enquanto nos alimentamos da palavra, enquanto buscamos a presença de Deus, enquanto temos comunhão com a igreja. É isso. Não é um negócio assim, um passe de mágica, não. De acordo com as circunstâncias, Deus pode nos transformar, Deus pode nos santificar instantaneamente. Aí só que eu entendo que são coisas diferentes. A santificação é um processo diferente do novo nascimento. Eu sempre volto no exemplo do ladrão na cruz, né? O ladrão na cruz foi salvo? Na sua opinião, ele foi salvo? Eu creio que sim. Porque o próprio Jesus disse: ainda hoje eu estarei com você no paraíso. Jesus falou isso com ele. Jesus estava pregado na cruz, entre dois ladrões. Um dos ladrões blasfemava de Jesus. O outro ladrão reconheceu Jesus como Filho de Deus, como rei, e disse: Jesus, quando você chegar no teu reino, lembre-se de mim. Pelo que Jesus disse: ainda hoje você estará comigo no paraíso. O ladrão na cruz não passou pelo discipulado, ele não passou pelas águas, ele não participou de cultos, ele não foi para o encontro com Deus, ele não fez escola de líderes, ele não entrou para o ministério de louvor ou de intercessão. Mas o que importava para a salvação dele, ele fez. Ele reconheceu que Jesus era o Senhor, que Jesus era o único Salvador dele. E no seu último suspiro de vida, talvez em uma das suas últimas frases, uma das suas últimas expressões, ele pediu a Deus que se lembrasse dele. Jesus, lembra de mim. Lembra de mim, Jesus. Obrigado, irmão Antônio César. Vamos orar por você, viu, meu querido, pelo seu pedido de oração. Só que a história do ladrão na cruz é uma exceção. Se ele permanecesse vivo, certamente os apóstolos iriam batizá-lo, certamente ele iria aprender mais do Evangelho, ele iria testemunhar de Jesus, ele faria boas obras, como é ou como deve ser a vida daqueles que servem a Cristo. Ele faria todas essas coisas. Mas o que eu estou dizendo aqui, irmãos, é que às vezes a gente vê falar de novo nascimento, fica parecendo assim que foi um negócio instantâneo, foi um passe de mágica, que alguém pôs a mão na cabeça da pessoa e ela, puf, transformou. Acabou a tentação, acabou o desejo. Não, tentação não acabou, o desejo não acabou, a vontade de pecar não acabou. Mas o Espírito Santo agora passou a habitar naquela pessoa. E dentre os vários frutos que o Espírito Santo nos concede, entre o amor, a alegria, a paz, a paciência, ele nos dá o domínio próprio. Ele nos dá a capacidade de escolher. Sabe aquele tempinho que você tem antes de pecar? Naquele tempinho ali, naqueles poucos segundos, o Espírito Santo, ele mostra a você as consequências do seu pecado. Ele mostra a você a santidade de Deus. Ele relembra a você
o sacrifício que Jesus fez por você. E aí você, de uma forma consciente, você escolhe andar pelo caminho da santidade e da integridade. Então, nós somos novas criaturas em Cristo. Não porque deixamos de ser tentados, mas porque agora temos a consciência do pecado, da justiça e do juízo. Através do Espírito Santo, nós nascemos de novo. Aleluia. Nós nascemos de novo. Escreva isso aí nos comentários. Eu nasci de novo. Eu nasci de novo. Sabe quando você tem uma experiência com a morte? Quando você passa perto de morrer? Talvez você tenha passado por isso. Talvez um acidente grave, onde o carro deu perda total, onde houve capotamento, muitas pessoas feridas. E aí você fala assim: eu nasci de novo naquele dia. Irmãos, quem se encontra com Jesus precisa ter esse flerte com o novo nascimento. Essa pessoa precisa vislumbrar o que é a morte espiritual, o que é ou o que o pecado faz conosco, a maneira como o pecado nos afasta de Deus. E aí sim, munidos dessa consciência, nós podemos declarar: eu nasci de novo. Eu nasci de novo. Eu vi a morte espiritual. Deus me deu uma concepção exata do que o pecado estava fazendo comigo, com a minha família. E eu agora posso escolher entre o bem e o mal, porque antes nós estávamos aprisionados pelo pecado. E o salário do pecado é a morte eterna. Mas agora nós morremos para as nossas próprias paixões, nós morremos para a nossa própria vontade e somos vivificados pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, aquele que vivificou Jesus dentre os mortos, ele também nos trouxe vida. Hoje, o nosso nome é escrito no livro da vida. Amém, meu irmão, minha irmã? Eu vou continuar aqui a leitura. Eu estou lendo João capítulo 3. Eu estou refletindo no Evangelho de João capítulo 3. Mas eu convido você, se você não entregou ainda a sua vida para Jesus, hoje é tempo de você fazer isso. Quem sabe Deus está falando ao seu coração que você precisa de uma mudança. Você tem vivido dias de trevas aí, você tem experimentado o agir do inimigo na sua vida, em todas as áreas da sua vida. Satanás tem dominado você, os seus pensamentos, as suas palavras. Ele tem destruído os seus sonhos. Hoje o Senhor quer que você entregue a sua vida a Ele. Se você quiser entregar a sua vida a Cristo, coloque aqui o seu nome e diga, coloque o seu primeiro nome e escreva: eu entrego a minha vida a Jesus. E alguns dos irmãos que estão assistindo a essa mensagem vão orar por você. Algumas pessoas que estão assistindo a essa transmissão, né? Pessoas que eu considero ovelhas, né? Que me acompanham aqui nas redes sociais, que acompanham os meus cultos aqui nas redes sociais. Essas pessoas que já têm essa compreensão vão orar por você, para que os seus passos sejam firmados, para que o Espírito Santo encha o seu coração e você possa experimentar desse
novo nascimento aqui, ao qual Jesus menciona na palavra. Isso não significa que os seus problemas vão acabar, que a sua conta vai amanhecer cheia de dinheiro, não é nada disso. Significa que agora você está livre do pecado, você está livre da condenação eterna, você está reconciliado com Deus e você passa da condição de criatura de Deus para a condição de filho, de filha de Deus. Amém? Escreva aí, eu entrego a minha vida a Jesus. Se você gosta da rede de canais do Minuto com Deus, quer nos ajudar, mas não sabe como, eu quero te convidar para se tornar membro do nosso canal. Ao fazer isso, você contribui para que o canal continue existindo. E com isso você também terá acesso a conteúdos exclusivos. Tudo isso por menos de R$ 8 por mês. Você pode fazer a diferença com muito pouco. Deus te abençoe.